da igreja, às vezes a igreja falha, porque a dracma se perde, porque ela começa a crescer e ela não sabe qual é o direcionamento que precisa tomar. Às vezes ela quer participar de um ministério, às vezes ela quer cantar no louvor, às vezes ela quer estudar a palavra, mas sozinha ela não consegue. E se a gente não estiver na comunhão com essa dracma, ela acaba se perdendo dentro da casa. E dentro da casa ela não sabe qual que é o direcionamento que ela precisa, porque ela precisa de instrução dos mais velhos. E aí, o texto vai falar o seguinte: e aquela mulher arrumou a casa, acendeu a luz. O que é isso? Né? Às vezes, a correria do ministério faz com que a gente não perceba a dracma que está do nosso lado. Porque a dracma é só um salário de um dia, não vale nada. Mas para Cristo é importante. E aí quando a igreja se toca, peraí, ela está perdida. Ela acende a luz. E quem é a luz? É Cristo. Vamos voltar para a essência. Vamos voltar para Cristo. Então o que é Cristo? Comunhão. Aquele que foi lá, colocou a ovelha nos ombros, trouxe ela de volta. Agora é a igreja que tem que fazer isso, limpar a casa. Buscar os perdidos dentro da casa, para que eles não saiam para fora. Sabe por que não saiam para fora? Porque a gente vai ver que a parábola seguinte vai falar de um filho que sai para fora. Por quê? Porque talvez ele estava perdido dentro de casa. Porque para ele pedir uma herança, ele precisava que o pai morresse. E para o pai morrer, aqui, você vê que o pai não morreu fisicamente, mas para ele, o filho mais novo, ele teve que matar o pai no coração dele. Então, uma dracma perdida é alguém que deixa de crer, porque ela parou de crer no pai. E quando ela para de crer no pai, o pai morre dentro dela. E toda aquela herança que ela acha que tem direito, ela gasta com a sua própria vida. E o que é isso? Qual é a herança que Deus nos deu? A vida eterna. Então a gente tem saúde, a gente tem a nossa profissão, a gente tem o nosso trabalho, a gente tem a obra, a gente tem a nossa família, mas o que a gente faz? Se não estiver na comunhão, gasta tudo dissolutamente. O que é isso? Sem limites. A gente gasta com qualquer coisa, menos com Deus. A gente pega tudo aquilo que Deus nos deu e vai para longe do Pai. E longe do Pai já não é mais na comunhão, está fora da comunhão. Porque as coisas do mundo ficam mais atrativas. Você recebeu tudo do Pai, aquela ovelhinha que tinha valor, recebeu a herança, porque dentro dela ela deixou de crer. E aí ela vai gastar toda a sua vida com os seus próprios interesses. E nessa ida para o mundo, buscando os seus próprios interesses, esse filho que matou o pai no seu coração acaba sofrendo a maldição do mundo. Porque o texto vai falar que ele começou a padecer necessidades, porque ele gastou tudo. Gastou a saúde, gastou o dinheiro, gastou a família, gastou tudo que Deus tinha dado para ele. E nessa perdição do mundo aparece um cidadão. O texto vai falar, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos a apacentar porcos. A gente vai ver em Jó, no capítulo 1, que está tendo uma reunião lá no céu, e o diabo vem e se apresenta nessa reunião, e Deus pergunta: onde você estava? Passeando pelo mundo. Sabe quem o filho pródigo encontrou? Quem é esse cidadão aqui do mundo? É o diabo. É o último estágio do perdido, que gastou tudo aquilo que Deus deu. Ele espera você perder tudo para não ter mais nenhuma solução para onde correr, porque está longe da comunhão, está longe da casa do Pai, está longe da presença de Deus, e ele fala assim: agora eu tenho uma solução para você. Meu Deus! Isso é o diabo. Lá longe da presença de Deus, o cidadão do mundo que se apresenta com o filho pródigo. E você vai ver que ele vai colocar ele a apacentar porcos para o povo
hebreu bíblico, porco era um animal imundo. Então, o que Jesus está ensinando aqui? Que a pior situação do homem que o diabo coloca é a imundícia do mundo. Coloca ele numa situação em que ele é comparado a porcos. Não tem nada de bonito nisso. Vocês moram aqui, não sei se vocês sabem como que os porcos vivem. E esse menino, esse filho que recebeu a herança, foi para longe, encontrou o diabo, agora está morando com os porcos. Ele tinha toda uma herança, toda uma vida, cheia de saúde, cheia de trabalho, de família, tinha tudo. Só que ele buscou seus próprios interesses. Ele buscou seus vícios, as suas vontades, os prazeres da carne, e aí foi parar no chiqueiro. E desse chiqueiro ele desejava comer com o porco. Só que o texto fala que ele não come, sabe por quê? Porque quem nos alimenta é o nosso Pai. Então, essa situação, Deus não deixa acontecer, porque Ele é o Pai. E sabe o que é mais interessante? Se a gente olhar na tentação de Jesus, os 40 dias no deserto, o diabo se apresenta a Jesus e faz o seguinte: transforma essas pedras em pão. O que ele está fazendo? Se você comer o que eu estou te falando para fazer, eu vou ser o seu pai. E por que Jesus não fez? Porque é o Pai que nos alimenta. Por que Jesus não transformou a pedra em pão? Porque é o Pai que nos alimenta. Porque se Jesus cedesse àquela tentação, ele estaria transferindo a paternidade para o diabo. E aqui na mesma situação, o filho pródigo, no chiqueiro, desejou comer, mas Deus não deixou. Porque quem nos alimenta é o nosso Pai. Só que aí no texto vai falar o seguinte: e caindo em si. Opa, peraí. Agora eu percebi que gastei toda a minha vida naquilo que está errado no mundo. Agora eu percebi a minha situação. Por quê? Porque sem o Pai, essa é a situação. Orfandade, lugar onde os porcos comem. E ele percebe que na casa do pai dele tem trabalhadores que têm comida. O que isso quer dizer? O filho pródigo talvez tenha percebido que quando ele estava com o pai, ele tinha tudo. Então ele matou no seu coração para fazer as suas vontades o pai, para que ele pudesse receber uma herança. E o pai deu a herança e repartiu a herança entre os dois filhos. E agora ele percebeu que na verdade ele sempre deveria ser servo. Olha só o que ele fala aqui: vou levantar e ir com meu pai, porque na casa do meu pai os servos comem. Então, sabe o que isso está demonstrando para a gente? Quando a gente busca as nossas próprias vontades, o nosso próprio desejo, a gente está deixando o nosso coração orgulhoso, porque a gente quer fazer o que a gente quer e não o que Deus pede. E quando a gente faz o que a gente... Amém. E quando a gente faz só o que a gente quer, a gente está deixando a vontade de Deus de lado. E deixando a vontade de Deus de lado, a gente já conheceu as consequências. Só que o que a gente precisa? Se humilhar. Para quê? E o que é se humilhar? É reconhecer que Deus é o verdadeiro Pai e que eu sou o servo. Porque se desde o início o filho soubesse que, apesar de ser filho, ele tinha uma responsabilidade de servo, ele não teria se desviado. Ele só percebeu isso quando ele estava longe. Na casa do meu pai tem servos e lá eles comem. E sabe o que é isso? Humildade. Para reconhecer que apesar de Deus ser o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor. Porque se há Senhor, eu sou servo. Porque Senhor é dono. E servo é quem foi comprado.
sangue de Jesus. E aí o texto vai falar, a partir do verso 18, que ele levanta e fala: vou lá com meu pai e dizer que eu pequei. Isso é arrependimento. É reconhecer que você está gastando a sua vida de maneira errada e chegando diante do pai e se arrependendo. Pai, eu pequei. Eu sou pecador. E eu quero ter o meu relacionamento de volta com o Senhor, pelo menos de servo. E aí o texto vai mostrar pra gente que quando ele levantou, foi para o seu pai, e quando ele estava de longe, o pai o viu e correu na direção dele. E o abraçou e o beijou com íntima compaixão. Sabe o que é íntima compaixão? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Sabe o que é esse tal? É um amor que a gente não consegue entender, essa íntima compaixão. Ninguém consegue explicar como que um cara era drogado e Deus fala: eu te amo desse jeito. Agora vem. Como que o cara bebia e Deus fala: eu te amo desse jeito. Agora vem. Como que ele nos resgatou lá do pecado, das coisas mais estranhas e esquisitas que a gente fazia, e fala: eu te amo, vem. E o texto fala que o pai corre em direção dele, sabe aonde? Talvez o texto não fala e a gente não percebe. Mas se alguém está correndo e alguém está vindo, eles estão passando por um caminho. Quem é o caminho? João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Cristo está nessa relação, nesse momento que o filho se arrepende, está indo para o pai, e o pai vê o filho e corre em direção para abraçar e beijar. É em Cristo onde os dois se encontram. Por quê? Jesus é o caminho. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E é no mesmo caminho que a íntima compaixão do Pai se manifesta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Ele deu seu Filho, que é o caminho para que morresse e fosse crucificado e derramasse o seu sangue. Para quê? Porque agora Ele é o único intermediário entre Deus e o homem, o único mediador. E é em Cristo onde o perdido e o Pai se encontram, nesse momento de íntima compaixão. E o filho vai e se arrepende novamente e fala assim: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí no verso 22, o pai fala assim: o que você estava fazendo? Você estava pecando? Você estava fazendo? Não. Olha o que o pai fala. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. O pai está perguntando o que o filho estava fazendo. O pai quer saber qual é o pecado. O pai quer saber de um coração arrependido. E quando a pessoa se arrepende e vê que tem uma vida errada, que está fazendo tudo errado e que não tem outra solução a não ser estar na casa do pai, o pai olha e fala: traz a melhor roupa para ele. Eu não quero saber o que você fez. Eu não quero saber o seu passado. Eu quero saber se você se arrepende. E se você se arrepende, você tem a melhor roupa. Sabe qual que é a melhor roupa? Lucas 24, 49. Vou pedir para você ler. Lucas 24, 49. A gente vai ver qual que é a roupa. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai,
Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Trazei a melhor roupa, ou seja, você tem uma roupa, agora você é revestido. Sabe qual que é o revestimento? A primeira coisa que o Pai te dá quando você se arrepende? O Espírito Santo. Trazei a melhor roupa. Para esse filho aqui, ó, que estava perdido, que estava lá usando droga, bebendo, se prostituindo, mas se arrependeu. Trazei o Espírito Santo para ele. Derrama o Espírito Santo sobre esse filho. Isso para a gente é uma coisa totalmente fora do nosso entendimento, porque para a gente, primeiro precisa se limpar, precisa se perfumar, tomar um banho, para Deus me aceitar, eu limpo, mas Deus não. Venha, porque você se arrependeu, você vai ter a melhor roupa. Você vai ter o Espírito Santo te revestindo, porque a roupa velha já não serve mais. Agora você vai ter umas vestes novas. E o texto continua: e vestilho, e ponha um anel na mão. Sabe que o anel, quem utilizava antigamente eram reis ou os patriarcas. Para quê? Quando eles determinavam algo, ou um decreto, ou uma lei, eles pegavam aquele anel e selavam. E quem pegasse aquela carta, por exemplo, não poderia abrir se não tivesse a autorização do rei para fazer isso. Porque aquela carta, aquele decreto estava selado. Sabe por quê? Aquilo demonstra a autoridade do rei. E aí, às vezes, o rei enviava alguém para uma nação para poder levar esse decreto e dava o anel. Para quê? Para representá-lo. E aí, o filho, o perdido, aquele que estava sujo, aquele que estava com os porcos, aquele que gastou tudo, o pai nem quis saber com quem ele gastou a vida. Só quis saber se ele se arrependeu. Quando ele se arrependeu, ele recebeu Espírito Santo e autoridade. Mas essa autoridade não é dele, sabe para quê? Porque é para representar. Quando o homem foi criado, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A gente às vezes acha assim, porque Deus tinha mão, tem olhos, tem... Não é só isso. Imagem e semelhança é representação. E sabe qual que é a representação? No versículo seguinte, depois da criação, Deus fala assim: façamos o homem a imagem e semelhança para governar sobre a terra. E governo não é a gente mandar em tudo, mas ser o embaixador de Cristo, representando Cristo através da autoridade do Espírito Santo que está sobre a nossa vida. É uma responsabilidade. O que ele está fazendo aqui? Ele está construindo uma identidade no filho e uma responsabilidade de representar o pai. Você está vendo que o pai não tem ressentimentos? Você gastou todo o meu dinheiro, agora você não vai. Não, o pai viu o arrependimento dele e falou assim: Espírito Santo, autoridade e responsabilidade. Mas onde que dá a responsabilidade? Dá sandálias para ele. Sandálias fala de uma posição. E Efésios vai ter a armadura de Deus, no capítulo 5. E na armadura de Deus a gente vai encontrar uma peça importante lá: as sandálias da preparação para a pregação do Evangelho. E o que está acontecendo aqui? Ei, filho, você estava no mundo, você voltou, eu te recebi, te dei vestes novas, te dei autoridade, mas não é para você ficar sem fazer nada. Sandálias para pregar o Evangelho. Isso fala de alguém enviado. Por quê? Porque a gente já tem autoridade, já tem o Espírito Santo, e agora a gente precisa o quê? Trabalhar. Servir. Porque o filho veio com a mentalidade de servo, mas foi recebido como filho. Porque quando a gente se entrega diante de Deus como servo para servi-lo, eles nos dão uma responsabilidade de filho. Por quê? Todos o quanto receberam deles o poder
de serem feitos filhos. João 1,12. Então, nós recebemos a Cristo para representar Deus na sua autoridade. E é através de Cristo que nós somos filhos, porque sem Cristo ninguém é filho. Somos criaturas. Olha o que o texto vai falar logo em seguida. Trazei o bezerro cevado e matai e comamos e nos alegramos. Ó, comida aqui de novo. Depois que o pai restaurou todo o filho, agora vamos comer. Por quê? Porque eu sou seu pai. Mas não só isso. O texto logo em seguida, verso 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Romanos 3,23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por causa do pecado, todos perderam a comunhão com Deus. Mas por causa do arrependimento em Cristo, que é o caminho, todos foram feitos filhos. Ninguém é filho de Deus sem Jesus Cristo. Se não professar a fé em Cristo, se não receber o Senhor Jesus como Salvador, não é filho, é criatura. É alguém destituído da glória por causa do pecado. Mas algo de interessante acontece. Verso 25: e seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu as músicas, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. O que está acontecendo? Agora o céu está em festa, porque o pecador se arrependeu. Um filho foi restituído ao seu lugar. Um filho sabe que ele é servo, mas Deus deu uma responsabilidade no filho, porque ele é o pai. Só que veio um filho mais velho, que nunca saiu da casa. E ele olha aquela situação e ele vai aonde? Vai no outro servo. Sabe o que isso nos mostra? Em vez de falar com o pai, ele vai fazer fofoca sobre o filho mais novo. Sabe quem é o filho mais velho? Ele vai se revelar mais aqui, mas eu já vou falar para vocês. É o religioso. Porque ele recebeu a herança igual o outro lá no começo. Mas ele acha que pelo filho mais novo ter acabado de chegar e ser restituído na sua posição, ele não tinha o direito de receber aquela festa. Sabe por quê? Porque no nosso entendimento de religioso, a gente acha que Deus não faz desse jeito. Deus, primeiro a gente tem que fazer desse jeito, para quando chegar a Deus, a gente está pronto. Não, mas Deus recebe a pessoa e Ele transforma a pessoa. Mas a gente, na nossa religiosidade, quer colocar passos anterior para ver se a pessoa está preparada para chegar a Deus. Não, o que a gente precisa é de arrependimento. E no arrependimento, o relacionamento com Deus é restituído através de Cristo. Só que os filhos mais velhos, religiosos, nunca saíram da casa. E por não saírem da casa, eles começam a fazer fofoca. Você viu aquele que acabou de chegar, que usava droga, que bebia? Você viu aquele que era daqui, depois desviou, mas voltou? Onde que ele estava? Que interessa para o filho mais velho isso? Que interessa para a gente? Se Deus não se importou, Deus nem fez a pergunta para ele. Mas a religiosidade atrapalha o relacionamento e faz com que a gente procure servos para ficar discutindo a vida espiritual do outro, que já recebeu autoridade, já tem o Espírito Santo, que o pai nem se importa com o que ele fez. Mas a gente acha que nós somos Deus, porque a gente quer colocar Deus numa caixa para fazer com que ele faça as coisas que eu acho que ele deve fazer, mas não a palavra. Sabe o que é isso? Chama justificação. O cara estava perdido, foi um assassino, usou droga, estava lá no julgamento, Cristo se apresenta e fala: eu pago o preço. E aí o pai olha o juiz e fala: você paga o preço? Não pago. Então você está livre. Mas para a gente não pode um injusto morrer pelo injusto. Nós vivemos na igreja e a gente ainda tem essa mentalidade. Só que Deus restaura a vida do perdido quando ele se arrepende. É isso que a gente precisa entender. Isso é poder de Deus. Isso é graça. Algo que a gente não merecia, mas a gente recebe.
e é misericórdia, porque a gente merecia a morte, mas a gente não recebe. E ali o texto continua, e ele disse, o pai, né? O servo falou para o filho mais velho, e ele disse: vem o teu irmão e o teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Verso 28, mas ele se indignou com aquilo e não queria entrar na festa. Religiosidade impede relacionamento. E se não há relacionamento, não há comunhão. Salmo fala que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão, porque é como óleo que desce pela barba de Arão até a orla das suas vestes. Sabe o que é? Sabe o que é isso? É o Espírito Santo enchendo todo mundo que está em comunhão, revestindo até a hora das vestes. E o texto do Salmo 133 vai finalizar, porque ali Deus ordena a bênção. Onde há comunhão, Deus ordena a bênção. Mas o filho mais velho ficou indignado, falando: não pode. Só que lá dentro está acontecendo bênção. Só ele não está participando. E ele fica lá na porta, e o pai fica debatendo com ele, insistindo para ele entrar. Sai da religiosidade, vem participar da comunhão. Vem fazer festa com os irmãos que foram salvos, que estão na presença. E o texto continua. Mas ele respondeu ao seu pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Olha só que interessante esse papo que ele tem com o pai, né? Eu sempre fiz o que sua palavra fala, eu sempre dei o dízimo, eu nunca faltei nos cultos, eu sempre oro, eu sempre participo dos cultos de missões. Quando o pastor convida, precisa de ajuda, eu estou lá para lavar a igreja. Eu sempre fiz tudo na sua casa e você nunca me deu um cabrito. Sabe o que isso mostra? Para o religioso, o religioso só faz alguma coisa esperando um salário. Ele só faz servindo a Deus porque ele acha que por muito servir ele vai ter capacidade e crédito para Deus abençoar a vida dele. Sendo que o nosso serviço é por amor. O servo, ele é escravo, porque ele foi comprado. Ele só recebe a posição de filho porque ele sabe qual é a posição dele: servir por amor. É quando o pai vê isso no coração, ele fala: não, você é filho, porque você entendeu a sua responsabilidade. Só que o religioso olha e fala: não, eu sempre trabalhei e sempre cumpri a palavra, então eu mereço um salário, então eu mereço um cabrito. Isso mostra como a nossa mentalidade às vezes é influenciada dentro da igreja com coisas erradas, porque a gente está no corpo de Cristo para servir, porque o nosso salário, sabe qual que era? A morte. Esse é o salário do pecado. Só que Deus, que amou sem a gente merecer, deu o seu filho. Tem alguma coisa que paga isso? Tem algum valor? Não é o dinheiro que a gente tem na conta, não é as coisas que a gente faz, que a gente entrega, que vai agradar a Deus. Só agrada a Deus aqueles que entregam o seu coração por amor, voluntariamente. E aí, quando a pessoa entrega e Cristo faz morada, ele é transformado no seu caráter, na sua personalidade, e se torna um representante. E quando Deus olha para a pessoa, sabe o que ele vê? Não vê mais você, vê Cristo. Porque as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. E Cristo vive em mim. Essa é a mentalidade do servo. Jesus não questionou por que ele deveria morrer, ou se ele morresse, as pessoas realmente iam se converter. Ele não questionou isso. Ele só morreu. Ele só se entregou. Imagina? Ele se entrega e ainda tem gente que rejeita. Ele ficou pensando nisso? Não. Ele aguarda para que todos se arrependam e o recebam como Salvador, porque ele é o único caminho ao Pai. E se nós formos recebidos,
estamos inseridos no corpo, nós somos servos, com responsabilidades de filhos. Então, a herança já foi dada. Por isso que o pai chega e fala o seguinte para ele no verso seguinte: filho, tu sempre estás comigo. Tudo que eu tenho é teu. O religioso não vê que Deus já entregou tudo, porque ele sempre faz uma troca. Deus, eu estou te servindo corretamente, para quê? Para ser abençoado. Vou fazer uma campanha para entregar o meu dízimo e fazer uma oferta para quê? Para ser abençoado. Não, é amor. O nosso coração, primeiramente, precisa amar o que a gente está fazendo. A intenção do nosso coração é amor. E é interessante também que o filho vai falar o seguinte no verso 30. Esse teu filho veio, ele está falando do filho mais novo, e ele gastou tudo com as meretrizes. Não sei se você percebeu, mas em nenhum momento a gente leu isso. Só ele fala. Só o religioso fala isso sobre o filho mais novo. Sabe por quê? Ele está sabendo tudo que o filho mais novo está fazendo. Ele sabe do pecado do outro, mas ele não quer fazer nada para ajudar. Sabe por quê? Ele faz tudo certo. Ele está na casa, ele está trabalhando, ele está servindo, ele está dando o dízimo dele. Por que eu vou me preocupar com o perdido? Deixa o cara lá pecar. Ele só vai ficar comunicando com os servos: ó, aquele filho está perdido lá, voltou para as drogas. Ó. Em vez de ele chegar para o pai: pai, vamos buscar aquele que está perdido. E aqui o texto está mostrando para a gente que ele sabia tudo o que o filho mais novo estava fazendo. Porque o religioso sabe do pecado do outro, mas ele prefere apontar e fazer uma fofoca do que ajudar. É verdade, glória a Deus. E o pai está falando: entra para a festa, entra para a comunhão, tem comida, eu sou o pai. O cordeiro já foi morto, está na mesa. É, pai. Não, mas eu quero um só para mim. Porque eu sou especial, porque eu faço todos os seus mandamentos, eu faço tudo que o Senhor pede. E Deus está falando assim: mas você não está em comunhão. E comunhão não é só estar presente dentro do culto, Verdade. é sempre ver qual é o irmão que está precisando de um auxílio, de uma oração. É não ser esse mais velho que chega para os outros para fazer fofoca do outro que talvez está passando por um problema. Ou a roupa, ou o jeito que canta, ou o jeito que prega, ou o jeito que faz. O filho mais velho é esse religioso que a gente não deve ser. O que a gente aprende com tudo isso? Quando a gente faz missões, quando a gente prega o evangelho, independente de onde a gente estiver, vai vir gente. E a igreja é o lugar de gente mais estranha que você pode imaginar. Tem gente de todo tipo. Só que o mandamento que Jesus fala, que todos os mandamentos se resumem: ame a Deus primeiramente. E o segundo mandamento: ame o próximo como a ti mesmo. Então, antes da gente olhar e julgar qualquer coisa que o irmão está fazendo, ame. Porque senão ele vai ser uma ovelha perdida que precisa ser resgatada novamente. Ele vai ser uma dracma que às vezes está dentro da igreja, mas se perde. Por quê? Porque estão rejeitando. Ou ele vai ser um filho mais novo que está longe, todo mundo sabe do pecado dele, mas não ajuda. E o texto de hoje nos traz a responsabilidade. E finaliza assim, ó: mas era justo nos alegrarmos. Sabe o que é isso? Justificação pela fé. Glória a Deus. É justo nos alegrarmos com aqueles que estavam perdidos e agora vieram para a casa do Pai. Amém? Eu vou encerrar a palavra aqui. E antes de eu finalizar, eu vou fazer uma pergunta. Se há alguém que é o filho pródigo. Sabe o que é o filho pródigo? É o filho gastador. Não é o perdido. Tá? Pródigo significa gastador. Deus deu tudo, mas você está vendo que você está gastando sua vida com as coisas que não interessam. Você não tem tempo com Deus. Está longe. Tem algo ainda te prendendo.
tem um vício, tem uma droga, tem uma bebida, tem algo ainda lá fora que está te impedindo de voltar para a casa do Pai. Mas hoje Ele está mostrando: não vá para o chiqueiro. Vem para casa, porque tem um cordeiro que foi morto. Porque o Pai é quem nos alimenta. E eu quero convidar você que se identificou com algum desses personagens que Cristo ensina aqui, para vir até aqui, para a gente orar e você receber o Senhor, para ser revestido do Espírito Santo, receber a autoridade e se receber uma responsabilidade, porque você não vai ficar sentado. Glória a Deus. Responsabilidade é ministério, é dom, é chamado. Amém? Se tiver alguém que quer vir aqui e receber o Senhor Jesus como Salvador, como caminho, e ter comunhão com o Pai, venha até aqui para a gente orar. Mas se não tiver, tudo bem. Amém? E que essa palavra fique no coração de vocês, que vocês meditem, e que a gente possa agir com responsabilidade como corpo de Cristo, auxiliando uns aos outros, como Efésios 4 fala. Para quê? Para que todos sejam edificados. Amém. Para que todos cresçam. E esse crescer é ser a imagem e semelhança do próprio Cristo. No amor, no serviço e na responsabilidade que a gente tem. Amém? Amém. Deus abençoe.